Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo de atualização da empresa VIVR3, a Viver Incorporadora, que no último mês deu o que falar com um aumento de volatilidade absurdo, saindo de R$ 2 para R$ 10 e no dia seguinte já caindo 50%. Tá? Esse movimento é um comportamento padrão das penny stocks americanas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Marim e esse canal é o canal do Marim Trader, um canal especializado, tá, em negociações em penny stocks americanas. Então, onde eu ensino todos os comportamentos e tudo que funciona, como funciona esse mercado que ninguém está falando aqui no Brasil. Tá? Então, se vocês pegarem, eu vou deixar aqui o link do primeiro vídeo da análise da VIVR3, que foi no dia 27, tá? Onde eu explico não só o que é o que fazem as ações que são penny stocks sofrerem esse movimento de volatilidade, tá? E eu também fiz uma análise mostrando onde eu imaginava que a ação iria estar. Como vocês podem ver aqui no gráfico, esse local era o local que eu coloquei, né? Quando eu fiz o vídeo, o primeiro vídeo foi aqui, né? Eu estimei, né? Eu analisei e falei que a ação ia voltar para o mesmo local onde teve o breakout. Tá? E no último dia 19 agora, eu fiz uma atualização desse vídeo, já tinha feito mais uma, né, onde eu mostrei que realmente o potencial da ação era de queda até esse preço, e foi exatamente o que aconteceu. E no dia 19, eu fiz uma atualização falando exatamente nesse dia aqui, né, que a ação, ela estava exatamente, ela teve inúmeras situações, tá, durante esses meses, onde os investidores venderam percentual das ações, né, a empresa que, né, o fundo que estava por trás dessa recuperação judicial, lá nos R$ 10, fez uma venda relevante, tá, do percentual que eles tinham na empresa. Então, durante essas semanas, gente, teve muita troca de ações, de venda de ações de controladores, tá? E no último vídeo eu fiz uma atualização falando da Truxt, que é uma empresa que adquiriu um percentual relevante da empresa e já logo em seguida vendeu, tá, num percentual, ela provavelmente subscreveu essas ações num preço de R$ 1,47 e quando ela vendeu por volta aí de R$ 3, R$ 4, fazendo um retorno bem interessante, tá? Então o que aconteceu? No último vídeo eu mostrei para vocês, né, o local né, o movimento natural de repique que aconteceu, baseado não só no término da venda das ações da Truxt, né, da Viver, e também, obviamente, por um movimento de short covering, que é a recuperação, a recompra das ações por parte dos players que estavam vendidos, né? Então, esse movimento que aconteceu foi muito em cima disso, tá? E o que aconteceu também? Né, durante as últimas semanas, houve muita gente, muitos investidores, muitos credores também da Viver, que acabaram exercendo, né, a subscrição, subscrevendo as ações e tendo ações disponíveis para venda que acabaram comprando a R$ 1,47. Isso, obviamente, é um dos drivers que fazem a ação continuar sem aquela nova impulsão de alta. Ou seja, ela continua aí dentre a faixa dos R$ 4 e R$ 3 e nessa última semana caiu bastante. Tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas, né, alguns locais específicos que eu acredito que são pontos relevantes, né, para quem opera penny stocks, que eles sempre ficam de olho, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns pontos, tá? E também vou mostrar alguns comportamentos relacionados aos empréstimos de ações da Viver, que a gente pode ter alguma ideia qual é a força real que está por trás, né, desse movimento de queda contínuo aí dessa semana, que foi bem feio essa semana, né? Então vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para vocês os principais pontos de atenção, tá? De possíveis compras, de possíveis reversões que podem acontecer. Eu não estou falando que a partir desse movimento vai começar uma alta que não vai ter fim. Até porque, gente, não esqueçam, o fundo foi um dos principais players que vendeu quando a ação estava lá nos R$ 10. E eu vou passar daqui a pouco de novo pela composição acionária da empresa, mostrando que ainda o fundo tem muitas ações que ele poderia vender, né, principalmente se voltasse para aqueles preços. Então, na minha visão, como eu fiz no último vídeo, a ação vai ficar passeando aí entre os R$ 3 e os R$ 5, tá? E aí eu deixei bem claro no último vídeo também que a ação estava exatamente em cima de um ponto de retração de Fibonacci e que precisava romper esse nível para poder continuar o movimento. Dito e feito, deixa eu tirar isso aqui daqui,
que não faz sentido. Dito e feito, a ação não conseguiu romper a máxima desse dia e entrou bastante força vendedora, né, e continuou o movimento de queda que agora, né, o mais provável é que venha testar essa região aqui do breakout, né, que aconteceu exatamente aqui e foi a base do início da reversão. Então é bem provável que venha testar os R$3 e na minha visão os R$3 é um suporte que se tornou relevante, tá? A ponto de vocês poderem especular uma nova compra e como eu falei, é uma compra que por causa que o ativo tem muita volatilidade, é uma compra passível de se fazer um percentual de retorno bacana, mas eu estou falando isso para uma operação de day trade, tá? Olhando o viés de médio e longo prazo, é possível que ela volte para os R$5? Sim, mas para acontecer isso, a gente precisa de novos catalisadores, novas notícias. E, acima de tudo, a gente ter uma redução no número de pessoas querendo vender. O que eu quero dizer com isso? Principalmente esses players, né, esses credores que subscreveram e hoje estão pressionando a ação para baixo. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas, tá? Então, primeiro, a faixa dos R$3 é uma faixa relevante de preço aí para se monitorar, tá? Então, se eu tivesse operando essa ação, então eu consideraria essa faixa, eu consideraria a base do gap, tá? Então de 2,50 e, no pior dos cenários, o fechamento do gap, tá? Se a ação for daqui para baixo, é porque alguma coisa, né, fugiu completamente dos padrões de análise dentro do modelo de penny stocks, tá? Se você não sabe, de novo, o vídeo que eu indiquei para vocês, eu explico todos os padrões referentes às penny stocks, tá? Então, nesse exato momento, está num ponto que eu imagino, né, que haverá uma queda, pelo menos até a região dos R$3 para testar novamente esse suporte, né? E como eu falei, esses outros dois pontos aí, que é a base, né, do rompimento aqui, ó, esse ponto aqui, ele não só é o início, né, do gap, como ele também é o outro ponto que aconteceu numa visão mais de dias, né, o movimento de rompimento desse breakout, que é a linha de 23,6 de Fibonacci, que é o ponto mais relevante quando se analisa penny stocks, que é onde começou o movimento de supernova que aconteceu aqui. Então, os 3 pontos de atenção são aqui, aqui e por último o fechamento desse gap aqui, por aqui, tá? Então esses são os 3 pontos que podem dar possíveis entradas, tá? E na minha visão agora só rompendo esse ponto aqui de 4,31 que a gente pode imaginar um novo movimento exponencial das ações, tá? Então eu vou trazer agora para vocês uma análise, tá? Eu atualizei os dados de posição de empréstimo de ações da Viver, tá? Então aqui vocês conseguem ver, não sei se vocês vão lembrar, se vocês viram o último vídeo, mas eu estava nesse dia mostrando que a ação, ela aumentou muito o número, né, de empréstimo, ou seja, de pessoas que estão apostando na queda das ações, tá? Ela chegou no máximo, no dia 14, em 3 milhões de ações, tá? Então, de lá para cá, quando houve aquele movimento de alta da ação, começaram-se a reduzir o número de empresas, de pessoas apostando, né, na queda. Então o movimento de short covering aconteceu realmente, né, e no dia 19 a gente viu que chegou aí, ó, no dia 20 chegou a 600 mil, né, e está estacionando aí nessa faixa aí de 700 mil ações, tá? Então ainda tem bastante gente apostando na queda das ações, mas muito menos do que havia no período que ela estava em queda livre, tá? Então, o que eu quero passar para vocês aqui de mensagem? Primeiro, o número de pessoas apostando na queda vem reduzindo, tá? E não só isso. Isso, na verdade, significa que as pessoas que estavam vendidas estão reduzindo a posição, tá? E não só isso. O fato, essa aqui, gente, é a taxa de aluguel, tá? O que é isso? É quando as pessoas que vão buscar ações para shortear, elas... para quem não entende como funciona o mercado de aluguel de ações, né? Uma pessoa que tem uma ação em posição, ela tem o poder de oferecer como doação, né? Ela doa a ação para um tomador, né? E ela ganha uma remuneração por isso.
a pessoa que está apostando na queda, ela tem que ficar com a posição vendida, né? E ela pega essa ação desse doador para poder entregar para o comprador, né? Que é, no caso, comprou dela quando ela entrou vendida. Tá? Então, na prática, esse valor aqui de 16% é o percentual ao ano que o doador, a pessoa que doou a ação para o tomador, né, para o cara que entrou na posição shorteada, vai receber, né, diante desse empréstimo que ele fez pro tomador. E aí o que vocês podem ver? Antes, tá, do movimento, no começo do movimento, a taxa de aluguel já era alta, 15%. Tá? Por quê? Porque é uma ação que ela vem em queda. Então é um movimento natural dos players de maior porte de apostar na queda da ação, né? E até por isso aconteceu aquele short squeeze. Para quem não sabe o que é short squeeze, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem, mas no primeiro vídeo eu explico tudo isso para vocês. E aí na prática, gente, com o aumento da volatilidade e a ação subindo, aumentou também a quantidade de gente querendo alugar, porque está cada vez mais caro. Está cada vez mais caro, eu vou shortear porque a ação não vale tudo isso. Né? E aí ela chegou no pico aí de 25%, tá? Ao longo do tempo, enquanto antes era 15%. E aí agora, gente, no dia 22, ontem, a taxa já está voltando para os 16%. O que significa isso também? Além da quantidade de gente que estava vendida, está recomprando, ou seja, está reduzindo a posição, a procura por novas ações para alugar está diminuindo. Então isso significa que a faixa de preço atual já é uma faixa de preço que quem aposta na queda já não tem tanta coragem de entrar vendido. Por quê? Porque o potencial de alta, e eles tomarem na cabeça, é muito alto. Então agora, quem realmente deve estar vendendo no mercado é quem tem ação, seja investidores como eu, você, como os controladores, né? Possivelmente aqueles credores que subscreveram as ações e ainda tem muitas ações para vender, e por isso eles estão segurando o preço. Tá? Então essa era uma análise que eu queria trazer para vocês, uma atualização daquela de sexta-feira. E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês também é um novo fato relevante que saiu, que foi a Bolsa pedindo esclarecimentos pela alta das ações que aconteceram nos últimos dias, né, na semana passada. E aí olha o que eles falam. Eles falam que, de acordo com o que aconteceu, né, as movimentações entre o dia 5 e dia 19 de junho foram devido aos seguintes pontos. Aviso aos acionistas e a ata referente à homologação do aumento de capital, né, aquele aumento de capital que gerou as ações a serem subscritas, que obviamente geraram inúmeras ações que foram subscritas e vendidas no mercado. Por quem? Vamos lá. Comunicado informando sobre a aquisição e posteriormente alienação das ações ordinárias da Truxt, que foi aquele que eu falei no último vídeo, nos quais detém agora 1,37% do capital. Não há qualquer outro fato relevante que justifique as ações, toda a movimentação que aconteceu. E ela reforça que ela permanece comprometida ao fiel cumprimento do plano de recuperação judicial. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Agora, isso aqui está desatualizado, ó, dia 16 de junho. Esse valor da Truxt aqui agora é 1%. E o Free Float, para quem não sabe o que é Free Float, eu vou deixar o vídeo aqui, mas também tem explicado no vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo sobre a Viver. Então agora, o Free Float já está próximo aí de 70%. Mas a Jive, que é o fundo responsável pela recuperação judicial da empresa, um fundo puramente financeiro, que está com interesse, obviamente, de fazer um retorno, né, em cima do capital investido no momento que entrou na empresa, ela estava muito mal das pernas. Ela ainda tem um potencial de vender uma participação relevante. Se a gente viu que o potencial que a Trust fez de venda no mercado, fazendo continuar essa queda nas últimas semanas, reduzindo de 7% para 1%, você imagina um potencial que a Jive ainda tem de segurar o preço da ação, né, com todo o percentual que ela possui. Tá? Então, de uma forma geral, é essa análise que eu queria trazer para vocês, os principais pontos de atenção aí, e eu só vejo uma alta mais consistente se romper essa barreira dos 4,31 agora, que é o ponto de 32 de Fibonacci, e eu ficaria muito surpreso se a ação perdesse essa mínima do gap e continuasse a cair, tá? Porque esse ponto aqui é o ponto mais relevante,
né, do preço se manter, que é o ponto de 23% de Fibonacci, mas pode existir uma correção técnica para fechamento de gap, como é natural, aí todo mundo se sabe que todos os gaps serão fechados, né? Então, são esses 3 pontos aí de atenção, eu ficaria de olho neles, e caso vocês desejam especular, colocarem com mente de que, no máximo, a ação deveria vir até essa faixa daqui dos R$2, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha trazido uma visão mais atualizada para vocês e que possa dar uma visão para quem está comprado, obviamente, do potencial de queda que ainda existe, embora eu acredite, tá, que no médio prazo, como eu falei, a ação fique entre R$3 e R$5, até que tenha uma notícia relevante, tá, de um fim da recuperação judicial e assim a ação possa voltar a subir, tá? Então é isso, pessoal. Um bom fim de semana para vocês. Espero que vocês possam assistir esse vídeo no fim de semana e ajudar, né, no mindset de vocês para segunda-feira, para semana que vem, no que esperar. Beleza? Valeu!